Salve família, vamos para mais um vídeo com os possíveis palpites para esse sábado, 18 de dezembro de 2021. E se você não for inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações e compartilhe para a galera, compartilhe para geral. E se você gostou do vídeo, deixe seu like para fortalecer. Para esse sábado, separei aqui uma grade de 14 jogos para vocês e 2 bilhetinhos prontos no final do vídeo. Começando aqui pela La Liga, na partida entre Rayo Vallecano e Alavés. Na classificação, é o sexto colocado contra o 17º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, veio de 3 vitórias, um empate e uma derrota. A equipe visitante veio de 3 derrotas, um empate e uma vitória. No último jogo entre eles, o Rayo venceu fora de casa por 1-0. As odds abriram aqui a 1.72 para a equipe da casa, que acredito que vença a partida. Mas para esse jogo vou preferir trabalhar na linha de gols. Vou deixar aqui um palpite para vocês de acima de 1,5 gol. Ou se você preferir pegar Rayo para vencer. Nos últimos 5 jogos em casa do Rayo, vem de 4 vitórias e um empate. Jogando fora de casa, a equipe do Alavés vem de 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. Como primeira opção de aposta, acima de 1,5 gol. Ou se você preferir pegar Rayo para vencer. Passando aqui pelo campeonato italiano, na partida entre Atalanta e Roma. Na classificação, é o terceiro colocado contra o sexto colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, veio de 4 vitórias e uma derrota. A equipe visitante veio de 3 vitórias e 2 derrotas. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 1-1 na casa da Roma. As odds abriram aqui a 1.70 para a equipe da casa, 4.33 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, bateu ambas marcas aqui em 4 oportunidades. Ou se você preferir pegar na linha de gols acima de 2,5 gols, nos últimos 5 jogos da equipe da Atalanta bateu 2,5 em 4 oportunidades. A Roma nos últimos 5 jogos bateu 2,5 em 2 oportunidades. Acredito que seja jogo para gols, jogo para ambas marcas. Se você preferir pegar na linha de gols acima de 2,5 gols. Passando aqui pela Bundesliga, na partida entre Bochum e Union Berlin. Na classificação, é o 8º colocado contra o 12º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. A equipe visitante vem de 2 empates, 2 derrotas e uma vitória. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 2-2 na casa do Bochum. As odds abriram aqui a 2.90 para a equipe da casa, 2.37 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para esse jogo, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Bochum, bateu ambas marcas em 3 oportunidades. O Union Berlin, nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcas também em 3 oportunidades. E no último jogo entre eles, bateu 2-2. Geralmente bateu ambas marcas. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se você preferir pegar na linha de gols, para botar numa tripla ou numa quadra, acima de 1,5 gol. Passando aqui na partida entre Frankfurt e mais. Na classificação, é o sexto colocado contra o 7º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe do Frankfurt, vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. A equipe do Mais vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 1-1 na casa do Frankfurt. As odds abriram aqui a 2.25 para a equipe da casa, 3.0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para esse jogo, também vou deixar ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Frankfurt, bateu ambas marcas em todos os jogos. O Mais, nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcas aqui em 3 oportunidades. E geralmente aqui, galera, nos últimos 5 jogos entre as equipes, bateu aqui dois deles bateram ambas marcas. No último jogo bateu ambas marcas. Jogando na casa do Frankfurt, no último jogo bateu aqui ambas marcas. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se você preferir pegar na linha de gols, acima de 2,5 gols. Passando aqui na partida entre Hoffenheim e Borussia Mönchengladbach. Na classificação, é o 4º colocado contra o 13º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 1 empate e 4 vitórias. A equipe visitante vem de 4 derrotas seguidas. No último jogo entre eles, o Hoffenheim venceu em casa por 3-2. As odds abriram aqui a 2.0 para a equipe da casa, 3.30 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos da equipe do Hoffenheim, 4 delas bateram acima de 2,5 gols. O Borussia Mönchengladbach nos últimos 5 jogos bateu acima de 2,5 gols em todos os jogos. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se você preferir pegar Hoffenheim para vencer, nos últimos 5 jogos em casa do Hoffenheim, vem de 5 vitórias,
pega aqui a sequência de vitória do Hoffenheim em casa, 26 vitórias seguidas. Jogando fora de casa, a equipe do Borussia vem de 3 derrotas, um empate e uma vitória. Vou deixar aqui como segunda opção de aposta, Hoffenheim para vencer. Passando aqui pela La Liga, na partida entre Real Sociedade e Vila Real. Na classificação, é o quinto colocado contra o 14º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe visitante vem de 4 vitórias e 1 derrota. No último jogo entre eles, bateu 1-1 na casa do Vila Real. As odds abriram aqui a 2,25 para a equipe da casa, 3,25 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta. Ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, bateu ambas marcas aqui em 4 oportunidades. Ou, se você preferir, pegar na linha de gols acima de 1,5 gol. Passando aqui pelo Campeonato dos Países Baixos, na partida entre Sittard e Utrecht. Na classificação, é o 6º colocado contra o 16º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 derrotas e 1 vitória. A equipe visitante vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. No último jogo entre eles, o Utrecht venceu em casa por 7-0. As odds abriram aqui a 1,57 para a equipe visitante, que acredito que vença a partida, mas para esse jogo vou deixar aqui um palpite para vocês na linha de gols, acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos da equipe do Sittard, bateu 2,5 aqui em 3 oportunidades. O Utrecht nos últimos 5 jogos bateu 2,5 também em 3 oportunidades. Vou deixar aqui um palpite para vocês de acima de 2,5 gols. Passando aqui pelo campeonato italiano, na partida entre Bolonha e Juventus. Na classificação, é o 7º colocado contra o 10º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe visitante vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. No último jogo entre eles, a Juventus venceu fora de casa por 4-1. As odds abriram aqui a 1,83 para a equipe da Juventus, que acredito que possa vencer essa partida. O Juventus não me dá aquela confiança jogando fora de casa. Nos últimos 5 jogos fora de casa, venceu apenas 2, perdeu 2 e empatou 1. Para esse jogo, vou preferir trabalhar na linha de gols. Vou deixar aqui um palpite para vocês de acima de 2,5 gols. Ou, se você preferir, pegar um palpite mais arriscado, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos fora de casa da equipe da Juventus, bateu ambas marcas aqui em 2 oportunidades. E jogando em casa, a equipe do Bolonha nos últimos 5 jogos bateu ambas marcas aqui em 2 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Na linha de gols, acima de 2,5 gols. Ou, se você preferir, pegar ambas as equipes marcam. Passando aqui pelo campeonato alemão, na partida entre Hertha Berlim e Borussia Dortmund. Na classificação, é o 2º colocado contra o 14º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe visitante vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Borussia venceu em casa por 2-0. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, o Borussia venceu em todos os jogos. As odds abriram aqui a 1,57 para a equipe do Borussia, que acredito que vença a partida. Mas para esse jogo vou preferir trabalhar na linha de gols acima de 2,5 gols. Passando aqui pelo campeonato espanhol, na partida entre Barcelona e Elche. Na classificação, é o 8º colocado contra o 16º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe visitante vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Barcelona venceu em casa por 3-0. As odds abriram aqui a 1,33 para a equipe do Barcelona. Vou deixar aqui um palpite para vocês na linha de gols acima de 2,5 gols. Ou, se você preferir, pegar Barcelona para vencer. Passando aqui pelo campeonato dos Países Baixos, na partida entre Alkmaar e Weilen. Na classificação, o Alkmaar vem na 8ª colocação, o Weilen vem na 13ª colocação. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 5 vitórias seguidas. A equipe visitante vem de 5 derrotas seguidas. No último jogo entre eles, o Alkmaar venceu fora de casa por 1-0. As odds abriram aqui a 1,33 para a equipe do Alkmaar, que acredito que vença. Para esse jogo, vou preferir trabalhar na linha de gols acima de 2,5 gols. Ou, se você preferir, pegar Alkmaar para vencer. Passando aqui pelo campeonato italiano, na partida entre Cagliari e Udinese. Na classificação, é o 15º colocado contra o 18º colocado.
Nos últimos 5 jogos da equipe do Cagliari vem de 1 vitória, 1 derrota e 3 empates. A equipe do Udinese vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Cagliari venceu fora de casa por 1-0. As odds abriram aqui a 2,90 para a equipe da casa, 2,50 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para esse jogo, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Cagliari, bateu ambas marcas em 3 oportunidades. A equipe da Udinese, nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcas aqui também em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se você preferir pegar na linha de gols, acima de 1,5 gol, para mudar numa tripla ou numa quadra. Passando aqui pelo Campeonato Espanhol, na partida entre Sevilha e Atlético de Madrid. Na classificação, o segundo colocado contra o quarto colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe visitante vem de 3 derrotas e 2 vitórias. No último jogo entre eles, o Sevilha venceu em casa por 1-0. As odds abriram aqui a 2,75 para a equipe da casa, 2,80 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para esse jogo, acima de 1,5 gol na linha de gols. E passando para a próxima e última tip, na partida entre Gil Vicente e Sport de Portugal. Na classificação, é o segundo colocado contra o oitavo colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe do Gil Vicente, vem de 2 vitórias seguidas. A equipe do Sport vem de 4 vitórias e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Sport venceu fora de casa por 2-1. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, o Sport venceu 4, Gil Vicente venceu 1. As odds abriram aqui a 1,53 para a equipe do Sport, que acredito que vença. O palpite que eu vou deixar para vocês, Sport para vencer. Agora passando para a tripla que selecionei para vocês. Você pode pegar aqui, galera, na tripla, Vila Real acima de 1,5 gol. O Vila Real que recebe a equipe do... Mostro aqui para vocês. Vila Real recebe a equipe do Real Sociedade acima de 1,5 gol. Você pode pegar Atalanta acima de 2,5 gols. O Atalanta que recebe a equipe do Roma. Atalanta e Roma acima de 2,5 gols. E você pode pegar aqui também na tripla, galera, Barcelona para vencer. Essa é a tripla. Barcelona recebe a equipe do Elche em casa. Barcelona para vencer, a equipe do Elche. Atalanta e Roma acima de 2,5 gols. E Vila Real que recebe fora de casa a equipe do... Mostro aqui para vocês. Vila Real recebe a equipe do Real Sociedade acima de 1,5 gol. Real Sociedade acima de 1,5 gol contra a Vila Real. Barcelona para vencer. E vou deixar aqui Atalanta e Roma acima de 2,5 gols. Você pode pegar aqui também outra tripla, galera. Sport de Portugal para vencer. A equipe do Gil Vicente fora de casa. Você pode pegar aqui o Borussia Dortmund, que vai jogar fora de casa. Você pode pegar acima de 2,5 gols. Borussia Dortmund recebe a equipe do Hertha Berlim fora de casa. E você pode pegar aqui Sevilha acima de 1,5 gol. O Sevilha que recebe a equipe do Atlético de Madrid em casa. Sevilha e Atlético de Madrid acima de 1,5 gol. Sporting para vencer, a equipe do Gil Vicente. E Borussia Dortmund e Hertha Berlim acima de 2,5 gols. Essa é a tripla que selecionei para vocês. São 2 triplas, beleza, galera? Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!